Olá, bem-vindo de volta, aventureiros! Achava que eu iria esquecer de fazer filmes do Fantasy. Você estava com toda razão, eu esqueci. Mas agora eu lembrei e decidi continuar a saga dos heróis do Velho Mundo. Depois de ter jogado Total War Warhammer, eu lembrei que ainda existiam várias figuras que eu não falei e que a história é interessante e decidi trazer hoje para vocês, já que a última jogatina nossa foi com os anões, o Thorek Ironbraw. E o Thorek Ironbraw, ele na real a tradução literal seria Thorek, o sobrancelha de ferro, que é um sobrenome muito épico, só superado pela sua profissão. Imagina tu tá na escola e a professor pergunta, muito bem, qual é a função do seu pai? Aí pergunta pro primeiro aluno, meu pai é advogado, pro segundo, meu pai é médico, terceiro, meu pai é empresário, e aí chega na tua vez, seu pai é o que, pequeno Joãozinho Ironbraw? Bem, meu pai é um mestre ferreiro rúnico. Uou, a sala ia ficar quieta, porque nesse momento tu era o mais épico de todos lá e o teu pai é o mais fodão de longe. O que é um ferreiro rúnico? Quem é Thorek Ironbraw para poder se chamar de mestre ferreiro rúnico? Olha a audácia de um anão para se chamar com esse cargo. Calma, não priemos pressa, porque fazer uma runa demora bastante tempo, então é melhor eu começar com a casa dele. Ele mora em Karak Azul. Karak Azul é uma fortaleza dos anões, bem próxima da onde o Nagash fez a sua morada e foi morto pelos salvadores do mundo, os Skaven. No mar azedo, bem ao sul do Império, depois das montanhas do fim do mundo, existe a Karak de Karak Azul. E essa região é uma região dos anões próspera por 3 principais exportações. O minério de ferro é muito abundante nessa região. 2. Existem gemas preciosas que qualquer civilização do mundo valoriza. E 3. É o local dos anões que mantém uma produção de armas magistrais. Pense em algo feito de uma obra-prima. Todas elas são muito boas, não vão quebrar enquanto tá batalhando. Tem uma capacidade e uma força de resistência para defletir até o maior chopa dos orques. Então, as armas e armaduras feitas aqui são legendárias e elas são distribuídas para o mundo inteiro. E Karak Azul, essa província dos anões, é liderada também por um rei absurdamente famoso chamado Caçador. Eu até tenho que trazer um dia a história dele. Também todo mundo em Karak Azul é legal. Primeiro porque a cor deles é massa pra caramba. E segundo, é azul. E segundo, porque olha que miniatura massa. O rei de Karak Azul, ele é carregado para ficar mais alto pelos Shield Bearers. Os anões levam literalmente o conceito de Shield Bearer, que seria o portador de escudo, e eles carregam o escudo que o rei anda. E assim o rei fica mais alto para causar um dano devastador aos inimigos próximos. Mas a história hoje não é do Caçador, apesar da história dele ser legal. A história hoje é de um mestre runesmith, um mestre ferreiro rúnico. E afinal, eu já comentei por cima, mas eu tava esperando a história dele para falar um pouco mais profundamente do que é a arte anciã de fazer runas. Os anões, eles nasceram com uma resistência à magia. Segundo a lenda, os antigos que criaram a vida, pelo menos a vida da ordem no planeta, criaram as facções
e os elfos eram sensíveis demais à magia, e os anões eram resistentes demais à magia, os seres humanos eram corruptíveis demais pelo caos, e os ogros estavam indo bem, mas aí acabou os antigos e não deu certo o plano deles, mas eles estavam tentando, e os anões, por serem resistentes à magia, eles perderam a maior arma contra o caos. O caos é magia, e o melhor jeito de destruir essas coisas, as criaturas demoníacas e aberrantes do outro lado, é com magia. Mas não adianta tu não queimar se o demônio ainda vai te cortar no meio. Então tu precisa enfrentar aquela criatura de algum jeito. E quando os portais que mantinham o caos afastado do mundo do Warhammer Fantasy foram destruídos, apareceu entre os anões deuses ancestrais. E esses deuses ancestrais ensinaram a eles algumas artes, e um desses deuses ensinou a eles a arte muito antiga e nobre de desenvolver runas. Esse deus era Grungni. É muito difícil falar a língua deles. Grungni, isso, pronto. É bem difícil, trava a língua. Tem um G e um N onde não devia ter um G e um N. Mas o Grungni, ele ensinou aos anões a arte da metalurgia, a arte de desenvolver armas especiais e fazer runas prendendo energia mágica dentro dessas armas. E aqueles descendentes de Grungni, que é pelo menos todos os runesmiths hoje, dizem que eles são descendentes diretos desse deus desse deus ancestral especificamente. E eles conseguem manter viva a arte de forjar armas e equipamentos com runas especiais. É praticamente um ritual onde tu precisa no momento do solstício de verão, enquanto o sol está muito quente, tu vai utilizar um vidro para esquentar o metal com o sol, enquanto tu engrava a runa no metal, e depois tu tem que passar o pó de um osso de um Raven, que é de um pequeno dragão, sobre a arma, para que a runa cole e fixe bem na arma, permitindo assim que a arma não se destrua. E isso é apenas um dos passos, dos vários passos para fazer uma arma rúnica. É um processo extremamente longo e demorado, e os anões, cada um deles, faz um pouquinho diferente. Às vezes, em uma Karak, eles usam o sangue de troll para esfriar uma arma, em outra eles usam o sangue de elfo, em outros eles usam a água de uma fonte específica para fazer a mesma runa, com processos um pouquinho diferentes. Por quê? Porque as runas, elas são passadas de mestre para aprendiz. Infelizmente, como geralmente os mestres dos senhores das runas são os Siachões, e eles são bem difíceis de lidar, eles sempre vão achar que o aprendiz não está pronto para aprender mais uma runa especial, e eles acabam não ensinando todas até o momento que eles morrem, e parte do conhecimento vai com eles, e também porque cada um tem o seu trejeito e suas teimosias. Então ele desenvolveu a runa assim, é assim que se faz. Mestre, eu consegui fazer o mesmo processo tirando um dos passos. Não, tu é um imbecil. Vai ficar 2 semanas lavando a forja. Erradíssimo, não pode fazer isso. Tu tem que seguir o que eu te falei. Eles são muito teimosos e difíceis de lidar. E infelizmente essa teimosia fez-se perder algumas das mais potentes runas que já existiram. Eu trouxe algumas aqui a fim de curiosidade. Eu não vou falar sobre todas, mas tamanha
a potência das runas antigas dos anões, que muitas se perderam, que uma delas está no Galmarás, o martelo de Sigmar. Outra está na arma do Alto Rei de Karaz-a-Karak, o rei maior de todos os anões. Utiliza a runa do Smiting, que é uma runa que aumenta o potencial da devastação da arma, mas é uma versão mestre dessa runa que ninguém mais sabe replicar. Uma coisa verdadeiramente única. Essas runas já se perderam o segredo de como fazer, e é provável que as poucas armas que têm essas runas são as únicas na existência e nunca mais tu vai ver outra igual. Algumas os anões até conseguem replicar hoje em dia, como a runa mestre do voo. O que é a runa mestre do voo? Se eu tenho a runa mestre do voo, eu vou começar a helicopterizar. Não é isso. Tu vai botar isso numa arma e a tua arma vira um verdadeiro bumerangue. Tu arremessa o teu machado, o machado corta a cabeça do orc e ele volta na tua direção. Pra mão, não necessariamente pra mão, ele volta na tua direção. Tu tem que segurar. Boa sorte com isso aí. Mas é uma runa muito útil e que pega os inimigos de surpresa, achando que os anões não têm um ataque à distância. De repente, machado voador, corta a cabeça, muito efetivo contra as orelhas pontudas, recomendo. Outra runa que eu quis trazer aqui que eu achei interessante é a runa mestra de Adamante. O que é isso? É uma runa que hoje a gente não... Aliás, os anões não sabem ainda como replicar. E ela faz o material ficar indestrutível. Tu não consegue quebrar o material que recebe essa runa de jeito nenhum. É incrível, mas infelizmente se perdeu. Tá, peraí. Tu tá me falando que cada runa tem um efeito mágico especial, é isso mesmo? Exato. Então eu posso ter uma espada com 8 runas diferentes, e aí eu vou ter ataque de fogo, ataque de raio, ataque de gelo, ataque de voo junto aqui, e a minha arma vai ser tipo a arma mais suprema do universo? Não, você está errado, não dá pra fazer isso. A runa, ela vai forçar o material e na hora que ela está sendo engravada na arma, na armadura, no escudo, no item que tu quiser, e no momento que esse material recebe a runa, ele sofre uma tensão enorme. Se o material for de baixa qualidade, digamos, uma liga de ferro com muitas impurezas, ele vai rachar e estourar em 1000 pedaços na hora que tu tá tentando colocar a runa, e tu vai ter que começar tudo do zero. E se o material for de uma qualidade altíssima, na verdade, o melhor material para colocar runas são peças de Gromril. É um metal especial dos anões. Esse é o mesmo minério que também faz o Mithril, e uma forma especial de liga desse material faz o Gromril. E o Gromril, ele consegue absorver mais runas, mas em si o máximo orientado e recomendado é 2 em uma arma, ou uma armadura, ou um item desse material raro. E se tu tá se sentindo com sorte, tu pode tentar 3, só que aí tu pode perder a tua arma especial com já 2 runas incríveis. E a runa é magia. A magia reage com outra magia. Então tu tentar colocar 2 magias, digamos que uma não tem o mesmo padrão que a outra, digamos tu faz uma runa ofensiva e uma runa defensiva, elas são magias diferentes, isso vai causar um estresse maior no material que vai explodir o teu item. Por isso, um mestre ferreiro rúnico sabe o que ele pode usar e o que ele não pode usar, e ele não vai destruir o teu material. Para chegar a ser um mestre runesmith, tu vai precisar passar
por séculos, séculos? Isso, séculos de treinamento, porque os anões do Velho Mundo vivem bem mais que um ser humano normal e nenhum Runesmith vai entregar pra ti tipo as gotas de sangue de elfo, de sangue de dragão ou o dente de tipo um bicho legendário que é quase que impossível tu conseguir pegar de novo pra te estragar. Tu vai começar, quando tu é um aprendiz de Runesmith, com o básico do básico do básico. Aliás, tu vai ficar observando, limpando a forja, pegando as coisas que o Runesmith pede. E depois de algumas décadas, ele vai te ensinar uma runa básica, que é só para te saber como fazer o processo, mas que não tem efeito nenhum, é só para te aprender. É meio que um negócio simbólico assim do início do treinamento. E em geral, eu vou falar também um pouco sobre algumas runas comuns, que é interessante tu saber. Uma runa que tu não pode ir errado com ela é a runa de fogo. A runa de fogo faz a tua arma ter ataques flamejantes, muito útil em situações de frio, muito útil contra inimigos que regeneram como trolls. E essa runa de fogo é relativamente fácil de fazer e ela mantém a arma na mesma temperatura para os inimigos que quando ela estava dentro da forja, causando devastação no ataque. Outra runa muito interessante dos anões, eles têm uma runa específica para matar gigantes e para matar demônios. A questão do gigante é porque, tipo, para um anão enfrentar um gigante é meio que sacanagem. Então, tendo toda a vantagem possível no processo, era melhor para eles. E eles desenvolveram uma runa específica para causar mais dano em criaturas grandes para compensar a questão da estatura. E na parte de destruir demônios, porque toda facção da ordem em geral tem que destruir demônios, então mais cedo ou mais tarde tu vai precisar. E alguns Slayers, alguns matadores vão fazer o juramento de enfrentar demônios e eles geralmente utilizam uma arma com essa runa para causar mais dano contra as criaturas do imaterial. Existem runas que causam medo no inimigo, existem runas que aumentam a força de quem está usando, existem runas que só têm efeitos simbólicos. Uma interessante é a runa do rancor, a Grudge Rune. O que ela faz? Quando tu diz que tu tem um inimigo, tu bota algum item do inimigo ali na hora de fazer a runa e a runa vai começar a brilhar. Quando esse inimigo morrer, a tua runa apaga. Então tu vai fazer o resto da vida para repor esse rancor e vai enfrentar esse inimigo. E apenas quando ele morrer, o teu dever como anão vai terminar temporariamente, porque tem outros anões que têm rancor que tu tem que ajudar a fazer. Mas pelo menos tu vingou a tua família ou o que foi feito errado pra ti. Então isso é como se fosse um lembrete eterno para enfrentar os inimigos dos anões. E existem também não só runas ofensivas, mas também runas de preservação e para manter a vida. A runa do escudo, Rune of Shielding, essa foi feita e criada na época que os Orelhas Pontudas fizeram o maior crime contra os anões, que eles cortaram a barba dos diplomatas. Mata, mas não corta a barba, isso aí não se faz. E os anões tiveram que desenvolver um jeito de enfrentar os Orelhas Pontudas que covardemente ficavam em cima de muralhas atirando flechinha, flechinha, flechinha. Então eles inventaram uma runa especial que faz o usuário ser praticamente impermeável a tiros de longa distância, desviando os projéteis e andando feliz, enquanto o elfo tá desesperado tentando atirar todas as flechas em ti, e tu vem com um sorriso no rosto e um machado de 2 mãos e corta a cabeça desse maldito orelha pontuda e depois queima o corpo para garantir que não volte. Existe também a runa da preservação. A runa da preservação até tem uma história engraçada de como ela foi feita. No caso,
um príncipe de uma das Caraques, um filho de um nobre rei dos anões, recebeu uma armadura de presente, uma armadura fenomenal e muito bem feita. Na primeira batalha dele, ele foi decapitado porque a armadura não protegia o pescoço. Pois é, aí essa runa foi inventada para proteger locais que são expostos na armadura. Então tu coloca ele tipo nas dobras da armadura ou nos pontos onde ela não cobre, e aí quando o inimigo ataca ali, é como se tivesse uma muralha invisível que protege do dano. Muito útil. É um jeito que os anões desenvolveram de moldar a magia para utilizar para benefício próprio as forças caóticas. No caso, magia é caos. Mas as magias que eles utilizam aqui são magias controladas e regradas. As runas sempre têm o mesmo efeito. As runas não criam estabilidade no mundo real. As runas não causam uma ameaça para criar caos e destruição no mundo. As runas são realmente o jeito mais seguro e, obviamente, o correto, segundo 100% dos anões, de utilizar magia. E beleza, entendi. Runas são extremamente úteis, muito potentes, difíceis de criar, muito difíceis de tu aprender o processo. Mas e quem é esse Thorek Ironbro? Bem, o Thorek Ironbro, ele é hoje, atualmente, o mais famoso, mais hábil mestre dos Runesmiths. Ele é capaz de criar novas runas. Nossa, sério? Tipo, que os anões não criam novas runas há séculos, ele consegue criar novas runas. E ele tenta, com sucesso variado, reproduzir runas extremamente antigas e que acreditou-se até ter sido perdidas há muitas e muitas gerações. Então, nossa, ele tem uma mente inovadora, ele é um cara pra frente, ele tá tentando resgatar a glória dos anões, resgatando uma arte que estava se perdendo. Não é bem assim. Ele não passa esse conhecimento dele para quase ninguém. Ele tem um aprendiz e assistente chamado Krag. E o Krag, ele tá trabalhando para ele já há mais de 100 anos e ele não ensinou quase nada pro Krag ainda, porque ele acha que ele é muito novo e ele precisa de mais tempo ali trabalhando para aprender alguma coisa. Então não, ele tem alguns, aliás, aprendizes de ferreiro rúnico vêm de todos os lugares para Caraque Azul para tentar aprender com ele. A maioria desiste antes da primeira runa porque ele é insuportável. Pense num velho ranzinza, triplica. Tem que ser tudo do jeito dele, tem que ser tudo como ele quer. Então tá, tu quer fazer uma runa? Pega o martelo. Tá pegando errado o martelo. Pega o martelo direito. Tu pega o martelo direito. Por que tá pegando o martelo assim? Pega desse jeito. Do mesmo jeito que tu tava no início. Aí tu segura a respiração. Aí ok. Agora tu vai derreter esse ferro. Não, tá muito quente o forno. Tá fazendo errado. Começa de novo. Não, tá muito frio o forno. Começa de novo. Não, tá quente de novo. Tu não sabe fazer? Vai limpar o chão. Sai disso aí. Tá desperdiçando ferro. Ele não deixa tu fazer nada. Ele é acho que o pior mestre que alguém poderia ter, mas mesmo assim, só de estar perto e observar o trabalho dele, os outros Runesmith acabam aprendendo alguma coisa, e querendo ou não, ele sabe runas e segredos que só ele sabe fazer, então é melhor tu ver ele fazendo uma do que tu ter zero referência. Por isso, eles continuam vindo e aturando os ranzinza dele o tempo todo, porque o conhecimento dessa arte perdida vale a pena. E falando em arte perdida, ele possui uma ferramenta para fazer as suas runas,
uma Anvil of Doom. A Anvil of Doom seria a bigorna da devastação. Tem vários nomes e várias traduções para Doom. Doom é tipo fim do mundo, destruição. O nome em inglês fica mais legal. E eu acho que em português seria bigorna da devastação. Acho que aí daria o impacto, que é a mesma coisa que do nome em inglês, porque é isso que o nome em inglês quer dizer. Essas bigornas receberam esse nome. Aliás, eu vou falar delas um pouquinho mais pra frente. Vamos continuar falando aqui do Tolek também, só mais um pouquinho, sobre esse ranzismo dele e essa completa raiva e dificuldade de se adaptar a novos tempos. Ele odeia tecnologia nova. O que é uma tecnologia nova? Armas de pólvora, ele acha isso aí que é uma coisa não testada, não sei se isso aí tá funcionando muito bem. Armas como o girocóptero e o girobomber, ele diz não, isso aí não devia ser usado no campo de batalha, tu tá arriscando um bom anão numa coisa que não tem nem 200 anos ainda, isso aí é completamente novo, tu tem que fazer o teste melhor antes de autorizar essas coisas. Então, ele não aceita inovação, ele é muito difícil de lidar, é extremamente teimoso, acho que eu não fui bem claro quando eu quis dizer, ele é absurdamente teimoso, ele é teimoso elevado, tipo a exponencial infinito, ele não, cara, quando ele bota uma ideia na cabeça, tu não consegue mudar. Claro, ele quer, do fundo do coração, restaurar a glória dos anões, restaurar o império dos anões, e ele é uma pessoa super do bem, que não nega ajuda, mas ele é bem difícil de conviver, praticamente impossível, porque ele é cheio de mania, e essas manias, tipo, ele não passa pros outros ali, cara, é difícil, mas ok, tudo bem, deixando isso pra lá, vamos falar um pouquinho mais da arma especial que ele traz pro jogo. A Anvil of Doom, então, essa bigorna da devastação, é o quê? A bigorna é uma ferramenta antiga onde os runesmith criam as suas runas. Eles podem criar fora de uma bigorna? Pode, no caso não precisa ser essa bigorna necessariamente, só que é mais difícil, mais demorado e mais chance de falha. Então, se tu tem uma dessa bigorna, tu consegue fazer coisas com mais segurança e tu consegue colocar mais runas em uma arma só, porque a bigorna serve como um ponto de foco para a energia mágica que tu tá colocando na tua runa. Essas Anvils of Doom são raríssimas, é uma coisa muito difícil de achar e são tesouros das Karakes. Geralmente quem tem uma Anvil of Doom não é o ferreiro rúnico, é a Karake que ele vive, então ele recebe a autorização para usar quando ele prova sua capacidade para um outro mestre rúnico, que aí ele vai usar e ele vai ensinar algumas coisas. Quando tu bate nas runas dessa bigorna, ela tem efeitos diferentes, efeitos para conter a energia mágica e efeitos que fazem parte do ritual para criar uma runa mestra, uma runa superior. Tu não vai conseguir criar uma runa mestra se tu não tem esse equipamento aqui. Tu vai conseguir criar uma runa normal, mas assim, a runa mestra, digamos, tem uma runa normal para aumentar a força. Beleza, ela aumenta um pouquinho a tua força. A runa mestra vai aumentar a tua força em 10 vezes. Tipo, é absurdo. A diferença não se compara. Só que a runa mestra é um segredo guardado às 7 chaves apenas pelos runesmiths mais antigos e também mais teimosos. E além de ser difícil deles ensinar, é muito difícil e meticuloso tu fazer. Porque às vezes parte do processo pode ser pulado. Digamos, a etapa 7, espere 8 dias para o metal descansar em temperatura ambiente. Cara, eu vou tentar fazer em 7 dias para ver se dá certo.
Aí, às vezes deu certo, às vezes tu consegue fazer ela um pouquinho mais rápido, só que ninguém vai aceitar essa tua mudança, então tu guarda isso pra ti e tu passa pro próximo. E às vezes essa tua mudança pode ser totalmente desastrosa e na hora que tu tentar acelerar o processo, o metal simplesmente vira um líquido e derrete e é perdido tudo aquilo que tu estava fazendo porque tu não deixou esfriar tempo o suficiente, assim como estava na instrução. E eu vou te dizer, tu não quer fazer errado, porque senão tu vai escutar tanto do mestre Runesmith no teu ouvido, e tu vai ter que trabalhar tanto tempo limpando os fornos e a forja. Não vale a pena, segue o protocolo. Aliás, a maioria dos anões segue o protocolo. Um e outro tenta inovar, mas como eu disse, se tu falhar, o risco de sofrer aqui uma baita mijada do mestre, que vai ficar reclamando no teu ouvido, por uns 10 anos aqui. Se lembra aquela espada que tu perdeu, aquele material tinha igual, era melhor que tinha, tu conseguiu desperdiçar. Já fez 80 melhor que aquela, mas ele vai te encher o saco pro resto da vida se bobear. Então é melhor tu seguir o passo a passo. Ah, cara, ser um anão não é fácil. E essa Anvil of Doom, por que ela é chamada assim? Se ela é feita para construir, para criar, por que ela tem esse nome? Porque todas elas têm uma runa antiga e misteriosa chamado a Runa of Doom, que seria a runa da devastação pela nossa tradução aqui. E o que ela faz? Essa runa, ninguém sabe. Como? Para. Tu tava falando dessa negócio até agora, eu quero saber o que essa runa faz. Então, a runa, ela era muito poderosa. E meio que o pessoal tinha medo de usar, porque eles temem que se tu usar essa runa errado, tu vai quebrar a bigorna. E não dá pra fazer outra bigorna. As que tem. Tipo, não se faz mais dessa aqui. Então quer dizer que os mestres rúnicos perderam a capacidade de usar essa bigorna da devastação? Sim, eles perderam. Por quê? Porque eles têm medo de usar errado e não saber como fazer direito e quebrar o bem mais precioso da Karak, essa relíquia do passado, uma verdadeira dádiva dos deuses ancestrais, e acabar com toda a produção de arma rúnica da lei para sempre. Por isso, os ferreiros anões não utilizam mais essa antiga runa da devastação. Exceto aí sim, agora sim eu quero saber o que esse negócio faz. O único ferreiro anão que tem bolas de aço, provavelmente porque as de verdade queimaram na forja sem querer, é o Thorek Ironbro. Ele não tem medo. Ele estudou muito. Ele leu textos antigos engravados em pedra. Ele buscou em caracteres diferentes relatos e como fazer, até ele se sentir confiante. E ele conseguiu usar essa runa da devastação. Afinal, o que ela faz? Quando batida, a runa da devastação começa a criar um vórtex de energias, de magia caótica. No caso, como eu disse, magia é caos, mas é uma energia em alta velocidade. E elas começam a modificar algumas coisas. Primeiro, dizem que guerreiros anões ancestrais voltam à vida e lutam lado a lado com aqueles anões que estão formando a linha de escudos para enfrentar os inimigos. Dizem que quando ele bate nessa runa, um raio cai do céu, causando uma devastação aonde cai, não só o poder do raio, mas também uma gigantesca explosão de fogo aonde ele cai. E, no caso, tem uma história, mas é a história do fim do mundo, onde essa runa foi ativada. Melhor eu falar dela um pouquinho depois, porque fim do mundo a gente não conversa muito aqui, mas talvez eu cite hoje no canal. E no caso, Thorek, então, utilizando a sua Anvil of Doom, ele consegue criar uma grande quantidade, claro, respeitando o processo da forja, de armas rúnicas em Karak Azul. E um dia,
um anão amigo dele, o Belagar Ironhammer, pediu ajuda para reconquistar a sua terra ancestral de Karak 8 Peaks. No caso, Thorek então aceitou. Foi uma missão linda. Foi uma coisa assim, ó, de épocas dos deuses ancestrais mesmo, onde exércitos de anão de várias Karaks diferentes, utilizando todos armas rúnicas, armaduras rúnicas de Gonbril. Era um negócio lindo, cara. Utilizando, claro, o Thorek não concordou, mas utilizando armas de fogo, helicópterozinho, essas coisas que ele não concorda tanto. Ele acha isso aí novidade demais, essa modinha aí não vai durar. Mas tudo bem. Importante é enfrentar os inimigos dos anões. E eles participaram juntos da batalha de Karak 8 Peaks para redominar no caso, seu lar ancestral contra os Pele Verde, liderados por Skarsnik. Até uma história legal, acho interessante eu contar. O que houve? Nessa época, o Skarsnik tinha uma quantidade gigantesca de Goblins, e quando os anões estouraram os portões superiores, utilizando canhões e a runa da devastação, ele bateu e destruiu o portão de cima, e eles começaram a invadir. Os Pele Verde, vendo que não tinha como enfrentar essa parede de metal, os que estavam em cima fugiram, porque é Goblins, né? Não é nada demais. E o Skarsnik teve que pessoalmente juntar os seus Goblins, e ele fez agora um contra-ataque no saguão principal do subterrâneo, no primeiro andar, quando os anões começaram a entrar em formação. Do outro lado, eles viram uma quantidade gigantesca, parecendo formigas saindo de um formigueiro, de Goblins da noite, correndo na direção deles, não mais assustados porque eles já tinham tomado o seu suco fermentado de fungo. E eles vinham correndo loucamente em frenesi de batalha. Os anões entraram em formação. Os canhões começaram a atirar os que conseguiram ser trazidos para dentro. Quarlers e Rangers começaram a atirar flechas por cima da formação inicial. E os Pele Verdes se encontraram com uma parede de metal dos anões. Utilizando as armas rúnicas e os escudos rúnicos, eles foram literalmente exterminando aquela massa de Pele Verde. E atrás das linhas, o Thorek Ironbraw, com a sua Anvil of Doom, batia na runa da devastação. Boom! E dentro da caverna, um raio aparecia do nada e começava a estourar as maiores formações de Pele Verde, destruindo as entradas que eles estavam utilizando, e cada vez mais o número de Pele Verde que entrava no saguão principal era reduzido, até o momento que os anões, não mais na defensiva, começaram a avançar. E os Pele Verde, mesmo fanáticos ali por aquela bebida meio fermentadinha que eles tomam, é um tipo de cachaça de fungo que deixa eles louco, alucinado, começaram a se ver entre a parede da caverna e um lugar duro, que é o escudo e o machado dos anões, e eles começaram a meio que tentar debandar um por cima do outro, e eles fizeram um aglomerado nas poucas saídas que tinha, e o Thorek, boom, na sua bigorna, cada uma invocando raios, torrando centenas de Pele Verde a cada uma dessas invocações, e graças ao esforço combinado dos anões, os andares superiores foram reconquistados. Infelizmente, haviam outras ameaças para os anões nesse lugar. Uma ameaça peluda com rabo e que tem bastante medo e fala yes, e usa umas faquinhas verde brilhante. Mas isso é história para outro dia.
E os anões hoje mantêm firmes essa posição nos andares superiores, enquanto os Skaven e os Pele Verde lutam pelo domínio dos andares inferiores de Karak e H-Pix. Ainda existe um duelo não, porque são 3, né? Um trielo. Existe um conflito contínuo entre as facções de Karak e H-Pix, mas é melhor ter um pedaço da tua casa antiga do que não ter nada. E eu falei que eu ia comentar sobre o End Times, eu não devia falar sobre o End Times, então se você quiser pular essa parte do vídeo também não tem problema, eu entendo, mas eu quero saber o que aconteceu no End Times. Tudo bem. No End Times, o Nagash, porque as terras de Nerrekara são logo ao sul de Karak Azul, ele queria que vinha aqui num local chamado Portões de Valeia, que é uma das deusas ancestrais, e ele queria sugar a energia de Valeia para virar tipo um deus. E aí ele mandou a Neferata, que ressuscitou, e o Krell, que tá sempre ressuscitado. O Krell é tipo um campeão do caos que virou um morto-vivo foda pra caramba. E aí ele enviou eles junto com um exército de mortos-vivos e várias vampiras de Lâmina, da Irmandade de Lâmina, para atacar essa região do Portão de Valeia. O Thorek Ironbraw e o Rei Caçador foram para lá para enfrentar eles. Foi uma batalha relativamente épica, foi legal, tem que admitir que o conflito foi massa. As linhas dos anões conseguiram expulsar os mortos-vivos por várias horas e dias, porém a Neferata, depois de um tempo, ela ficou meio que de saco cheio e ela decidiu invocar todos os mortos-vivos de novo, mostrando que ela tinha tipo um poder mágico absurdo. E aí ela e as suas irmãs de batalha decidiram invadir e matar todas as linhas de trás dos anões. Então eles chegaram nessa região dos Runesmiths. O Rei Caçador bateu no Krell e derrubou ele no chão. E quando ele levantou o machado para decapitar o Krell puxou o machado dele por baixo e ele conseguiu acertar ele no ponto fraco da armadura, matando o Rei Caçador antes de morrer de novo, porque o Krell tipo, é um campeão do caos e luta bem pra caramba. Mas só pelo fato do Rei ter conseguido derrubar ele, quer dizer que ele é um baita guerreiro. E a Neferata atacou aqui o Thorek Ironbraw e ela enfincou a garra que penetrou a armadura dele. Não sei como a garra de um vampiro penetrar uma armadura de Gombril. A armadura dele é feita de Gombril, com uma runa mestra de Gombril que deixa a liga praticamente impenetrável. Mas é fim do mundo, né? É fanfic, então as coisas inventam coisa. Ela cortou e penetrou a barriga dele, e aí ela arrancou a garra e continuou matando mais gente no processo. E aí ele pegou e fez uma invocação final na Anvil of Doom e fez tipo uma explosão gigantesca. Os Pele Verde estavam aqui também. Os mortos-vivos mataram os Pele Verde e depois os Pele Verde no meio dessa batalha vieram para tentar se vingar dos mortos-vivos. Isso aqui explodiu e destruiu praticamente tudo. A única coisa que sobreviveu foi a Neferata e o Krell, porque eles têm nome, né? Então, tipo, eles sobrevivem a qualquer coisa. O resto foi tudo devastado. A Anvil of Doom realmente virou no caso, a devastação da bigorna que ela deveria ser desde o início, tipo uma bomba nuclear assim que devastou tudo. E aí o Nagash veio ele pessoalmente, abriu o portão de Valeia e sugou ali a energia do deus, sei lá, e virou o deusinho. E aí na era de Sigmar tem o Nagash e os mortos-vivos também. Yay! Vão tomar banho, chato pra caramba. Isso aí pra mim não é canon, apesar da batalha ser legal. Tipo, eles já fizeram a história querendo que tipo destruir o mundo. Então, quando o teu conceito inicial é vamos matar todo mundo e acabar com fantasy, aí eu vou ser contra tu, cara, eu não vou gostar do que tu tá fazendo. Então, no caso, infelizmente, na história do fim do mundo, ele e o caçador morrem, o aprendiz dele também morre naquela explosão, e é perdido mais uma dessas antigas bigornas da devastação. Triste, lamentável. Agora, falando de coisa legal, ele também tem alguns itens especiais no tabletop. Eu sei que muitos não se importam muito com o jogo de mesa, mas ele tem a armadura dele com a runa mestra de Gombril, que é uma runa que tu só consegue colocar se a liga de Gombril é praticamente perfeita. E foi ele que fez para si mesmo, mostrando a habilidade que ele tem em criar runas.
ele tem um martelo especial chamado Cladbraka. O Cladbraka, ele tem uma runa da fúria que aumenta, no caso no jogo de mesa daria mais um ataque para ele, e ele tem uma runa especial, uma runa inovadora que ele criou. Existem runas anti-magia que quando tu usa numa arma mágica, tu meio que desativa aquela arma mágica, ou temporariamente, ou para sempre. E ele criou uma arma especial com uma runa que consegue neutralizar a magia. Digamos, tu acerta uma arma mágica, tanto a arma quanto a armadura ou amuletos que o usuário está usando vão ser todos devastados por esse impacto do teu ataque. E essa runa é experimental, então ele foi o único que está testando ainda, ele não passou o segredo disso para ninguém, e como para mim End Times não existe, ele continua trabalhando em Karak Azul, fazendo mais e mais runas novas, inventando coisinhas diferentes. Talvez um dia ele vai ensinar o Krag, o aprendiz dele, a fazer alguma coisa, além de limpar a forja e trazer o martelo para ele quando ele pede, mas isso só o tempo dirá. Vejo vocês na próxima, tudo de bom e estejam com Sigmar.